Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria, que satisfação poder estar com vocês aqui. Quem está falando com vocês é Johnny Queiroz. Eu sou educador técnico da área de beleza já desde o ano de 2007, que venho trabalhando, atendendo a educação técnica com empresas internacionais, tá bom? Com muita alegria no meu coração. Eu gosto, me alegra a ideia de poder fazer parte da história de vida e transformação das pessoas que passam nos nossos cursos, sejam os cursos que foram realizados no Brasil e também o que fazemos aqui no Chile já desde o ano de 2016, tá bom? Seja bem-vindo. Hoje a gente vai tratar um tema de fundamental importância para os espaços de beleza. A gente vai tratar sobre a biossegurança para espaços de beleza. Beleza, um caso de saúde pública. Não, você não escutou mal. Eu realmente quis dizer que a beleza deve ser tratada como um caso de saúde pública, pelos inúmeros meios através dos quais ela pode promover o bem-estar psicológico e físico das pessoas, mas também há um sem par de maneiras, de formas que a gente pode gerar muitas complicações para as pessoas. Eu quero te convidar hoje para ter uma nova opinião, uma nova visão sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o ser humano que frequenta o seu espaço de beleza, tá bom? Hoje a gente vai começar falando sobre a biossegurança. Vamos dar uma olhada nesse material que foi preparado exclusivamente para o nosso encontro internacional de tricologia através da ABTM e também IVESP aí no Brasil, agora alcançando o mundo através das redes sociais, através da internet. Olha só, biossegurança para espaços de beleza. Por que beleza um caso de saúde pública? Vamos ver. O material está todo escrito em espanhol, claro, mas evidente para os que participarem dos nossos cursos no Brasil, será disponibilizada uma versão em português brasileiro, tá bom? Biossegurança. Para aplicar os princípios da biossegurança nas relações de trabalho no mercado de beleza, é necessário ampliar nossa visão sobre o ser humano. Quer dizer, é preciso ver o ser humano por um novo prisma. E aqui a gente já tem um primeiro ponto muito importante para abordar. Eu quero chamar sua atenção, dizer para você que o ser humano, a pessoa que frequenta o seu salão de beleza, não é só um monte de cabelo que vai no seu salão ou no seu espaço de beleza para fazer, não sei, mechas, uma descoloração, fazer chapinha ou essas coisas. Não. A pessoa que vai no seu salão, na verdade, é um ser humano que tem muitas outras necessidades que a gente precisa começar a entender e ver para prestar um serviço mais integral para a vida dessa pessoa, tá certo? O ser humano, ele é colonizador e ao mesmo tempo também colonizado. Em outras palavras, eu quero dizer que nós somos um pequeno mundo onde vivem, se reproduzem e às vezes mutam, atenção, e às vezes mutam uma incrível quantidade de micro-organismos. É certo que a grande maioria são pouco ou nada perigosos para a nossa saúde. Eu diria mais, há muitos que ocupam um papel fundamental para a nossa subsistência. Para isso eu quero convidar você para estudar acerca das chamadas microbiotas humanas, tá bom? Como essa particular característica, o ser humano pode ser transmissor de inúmeras enfermidades e não todas dependem do contato físico ou contato direto. Trabalhar de maneira que o salão de beleza não se converta em um centro de distribuição de enfermidades infecto-contagiosas significa aplicar os protocolos de biosseguridade ou biossegurança em benefício dos profissionais, mas também da sociedade. A gente está chamando agora para ampliar a nossa visão, para ver muito mais que as quatro paredes do seu espaço de beleza. Tá? Para pensar que através do seu espaço de beleza passam todos os dias oportunidades que podem ser para ajudar ou quem sabe para gerar problemas que podem contaminar, podem prejudicar toda a sua comunidade ao seu redor. Assim que a gente tem uma oportunidade muito, muito, muito rica, preciosa para poder tratar as pessoas.
O processo de biossegurança se aplica de duas formas, tá bom? Primeiro a gente vai ter o controle dos riscos biológicos, mas também os riscos químicos, tá bom? A biossegurança também será aplicada aos cuidados relacionados às reações químicas e o resultado dessas reações químicas para o meio ambiente e também para a biota humana em geral. Eu sempre digo que quando a gente está falando em tricologia, como aplicar a biossegurança na tricologia, eu sempre convido as pessoas para mergulharem no microcosmo formado por um único folículo pilosebáceo. Quando a gente para pensar na incrível quantidade de elementos orgânicos que estão aí presentes e que o nosso organismo depende delas e a maneira como os produtos químicos podem alterar o funcionamento dessas regiões, a gente realmente aplicaria os protocolos de biossegurança em muito mais coisas na nossa vida. Trabalhar sobre os conceitos da biossegurança significa que o Centro de Beleza tratará com a máxima responsabilidade os vapores, os gases, os resíduos químicos resultantes dos produtos misturados das preparações que nós utilizamos para realizar determinados serviços. A consequência da exposição do tecido humano, de igual maneira, será objeto da atenção ou das nossas atenções, uma vez que alergias, desde as mais suaves até as versões mais graves, podem ocorrer, em alguns casos, até com resultados trágicos. Em um instituto de beleza, a manipulação de produtos químicos representa uma tarefa diária que, como tal, implica a necessidade da biossegurança, tá? E da utilização dos materiais de maneira adequada e também segura para as pessoas que estão fora, para os profissionais e também para as suas clientes, tá bom? Os seus clientes, isso é muito importante, tá? Quando você estabelece esses protocolos de biossegurança, você na verdade vai estar trabalhando em função de proteger não somente a você, mas também a sua equipe de trabalho e evidentemente vai estar também protegendo a sociedade de maneira geral. Esse tema é um tema muito rico e que vai gerar, eu tenho certeza, muitas perguntas na sua cabeça. Eu espero que você possa rever a sua visão e começar a repensar o tema, tá bom? Como vimos, um centro de beleza, a gente já viu até agora, não é certo? Um centro de beleza e estética é muito mais do que a gente pensava e, como tal, requer mais atenção, cuidado e responsabilidade do que a gente tinha tratado até o presente momento. Isso é, em minha modesta opinião, tá? É um caminho sem volta atrás, como em todas as demais profissões. Todas as profissões sofreram evolução e aqui eu quero dar uma pequena pausa e dizer para você, eu quero fazer para você uma pergunta que eu fiz na live que eu fiz com a Silvia Barreto faz um tempo atrás, quando a gente falou sobre a biossegurança, e eu perguntei onde estão alguns profissionais de mercado que há, não sei, 20 anos atrás, 15 anos atrás, eram tão importantes na nossa sociedade e agora, por o evento da tecnologia, da modernização, desapareceram. Então eu pergunto sempre para os meus alunos, eu pergunto sempre para as pessoas por quanto tempo eles acreditam que a profissão beleza será executada da mesma maneira que vem sendo feita já há tanto tempo. Será que não é o momento da gente começar a vislumbrar o processo evolutivo da nossa profissão ou da profissão beleza? Eu creio que seria um tempo adequado para a gente refletir a respeito disso, tá bom? Esse ano de 2020, nós temos visto uma resposta muito forte a respeito da pandemia mundial do Covid-19, né, que a gente está enfrentando. Em meio da transmissão do vírus, paralisou o mercado mundial, o mercado de beleza não pôde se salvar só. O mercado mundial tomou um baque muito grande e também o mercado de beleza, claro. Por quê? Porque no mercado de beleza a gente tem contato físico direto com as pessoas. Imagina só, você pode falar no supermercado que a pessoa vai manter 1,5 metro de distância, você vai num açougue, você vai na farmácia, a pessoa vai trabalhar atrás de uma redoma. Mas como fazer isso dentro de um salão de beleza? Como se a gente está todo o tempo tendo contato com as pessoas? Eu costumo dizer que no salão de beleza a gente tem contato com secreções, a gente tem contato
com vapores, vapores emanados da boca, a respiração das pessoas, e às vezes alguns profissionais, incluso, têm o seu rosto muito próximo do rosto dos seus clientes, e daí para a gente ter um risco de contaminação é realmente muito grande. Mas eu não quero que você pense só no Covid-19, porque na verdade o coronavírus só trouxe para a gente o despertamento para uma realidade que é muito mais ampla. A gente tem uma série de fungos, bactérias, de problemas de saúde que podem acometer e vão acometer muita gente que passa pelo salão de beleza. E a gente às vezes está preocupado só com o coronavírus, quando em verdade a gente tem muitas outras coisas para nos preocupar dentro do salão. Mas o objetivo não é que a gente se preocupe, é que a gente possa reformular a nossa maneira de trabalhar para fazer melhor, para fazer de maneira mais segura, de maneira mais adequada para você e também para o seu cliente. A necessidade, então, de protocolos de biossegurança para as empresas foi realmente imperiosa. Nesse momento, a gente viu que o centro de beleza funciona, se mal controlado, como um importante meio de contaminação das mais diversas enfermidades. Essa dura realidade é brutalmente perigosa, tanto para os profissionais de beleza como para a população. Talvez, em um primeiro momento, você não compreenda a profundidade desse tema, mas eu quero te inspirar a que siga os seus estudos, porque você vai ver a importância de um espaço de beleza para a boa manutenção da saúde pública, não apenas do nosso país, mas também de todo o mundo. A gente vai começar a ver, então, a partir de agora, o salão de beleza ou o espaço de beleza por um prisma totalmente distinto. A gente vai ver que, na verdade, o salão de beleza tem muito a ver com um laboratório químico e biológico. Olha só que interessante, salão de beleza, laboratório químico e biológico. Um espaço de beleza, e nesse caso um salão de beleza, é muito mais do que a gente viu até agora. Se nós observarmos com atenção e cuidado, facilmente vamos perceber que esta realidade não pode ser questionada. Todos os dias, o exercício do trabalho ou ofício no salão de beleza expõe clientes e trabalhadores a reações químicas e algumas delas representam potencial risco para a saúde dos envolvidos no processo. Ácido tilglicólico, persulfato de amônia, peróxido de hidrogênio, persulfato de potássio são alguns dos exemplos de produtos manipulados diariamente em um salão de beleza, desconsiderando a responsabilidade para manipular esses produtos químicos. Todos nós conhecemos alguém que em algum momento teve problema com a mescla ou manipulação inadequada de produtos de beleza. Por esse motivo, orientamos a imperiosa necessidade de especialização e evolução no método de preparação para o exercício desta tão importante profissão. Estudemos juntos o espaço de beleza sob uma nova visão, desde a visão da observação das reações químicas realizadas todos os dias. Eu acho que não preciso explicar muito esse slide, é muito explicativo, não é verdade? Todos os dias a gente manipula uma quantidade tremenda de produtos no salão e esses produtos, eles também emanam gases, emanam vapores que são potencialmente perigosos para a saúde. Eu sou um defensor de que espaços de beleza deveriam ser fiscalizados e regulados por instituições de saúde, porque eu vejo que um espaço de beleza representa, quando não utilizado adequadamente, um risco potencial para a integridade física das pessoas. Imagina quanto produto químico é manipulado todos os dias no salão sem que, às vezes, as pessoas tenham o devido preparo para manipular esses produtos, não é verdade? Agora, como uma situação biológica, a gente também tem o contato diário com uma incrível quantidade de patologias. E é importante a gente ter esse cuidado, tá bom? Eu digo sempre que o salão de beleza, às vezes não, quase sempre, a gente é o primeiro contato das pessoas que passam por uma série de enfermidades que às vezes elas mesmas não têm consciência do que está sucedendo.
A gente precisa compreender, então, o conceito primeiro de patologia. Eu não quero entrar no mérito da questão, eu sei que aqui a gente tem vários médicos que vão explanar do tema, talvez com mais facilidade que eu. Eu quero dar para vocês a visão simplesmente da biossegurança, tá bom? Então, a patologia é um ramo da medicina que se ocupa do estudo das enfermidades. De forma mais específica, essa disciplina se encarrega do estudo das mudanças estruturais, bioquímicas e funcionais, das enfermidades nas células, nos tecidos e também nos órgãos, tá? A patologia utiliza ferramentas moleculares, microbiológicas, imunológicas e morfológicas para tratar de explicar a etiologia e manifestações clínicas, que são os sinais ou, como a gente conhece, os sintomas. Esses sintomas que apresentam os pacientes, ao mesmo tempo que propõem as bases racionais para o tratamento e também para a profilaxia. Normalmente se considera a patologia como esse laço que une as ciências básicas e também as ciências clínicas, tá bom? Por convenção, a patologia normalmente é dividida para o seu estudo em dois grandes ramos, tá bom? A patologia geral, já que se ocupa das reações das células e tecidos frente aos estímulos anormais e os defeitos genéticos, e também a patologia sistêmica, que analisa as alterações de órgãos e tecidos especializados. E nesse momento você talvez pode se perguntar, ok, Johnny, mas por que eu necessito aprender a respeito de patologias? Bom, a primeira coisa que a gente precisa parar para pensar é que nós tratamos pessoas e essas pessoas são compostas por sistemas biológicos e esses sistemas biológicos muitas vezes entram em desequilíbrio e, em consequência desse desequilíbrio, essas pessoas buscam espaços de beleza com a intenção de tentar tratar a sua saúde. Por exemplo, imagina que você é uma profissional de estética, chega alguém no seu espaço de trabalho e diz para você: eu preciso limpar uma mancha escura que eu tenho na minha pele. Você vai, aplica um esfoliante, faz todo um processo de limpeza da pele dessa pessoa e essa mancha não sai. Não sai por quê? Porque talvez essa mancha não seja simplesmente a mancha comum que a gente está acostumado, mas a gente pode estar falando a respeito de uma lesão na pele, como por exemplo um melanoma. E se é essa a situação, de que maneira a gente pode identificar? Claro que o espaço de beleza não vai produzir tratamentos para isso, essa autoridade técnica pertence aos médicos, mas uma orientação bem dada para esse cliente pode ajudar a salvar a sua vida. Porque às vezes ele descobre que está com um problema quando já está muito acelerado, quando na verdade passou pelo seu espaço de beleza crendo que com uma esfoliaçãozinha com açúcar poderia resolver algo que na verdade demandava um cuidado médico muito mais intenso, não é verdade? Olha só. Por que então eu devo conhecer as patologias? O objetivo não é prestar ao cliente um diagnóstico clínico, essa autoridade técnica só pertence ao profissional médico. O que sim se propõe é auxiliar ao cliente portador de patologias que às vezes é por ele desconhecida, mas que um profissional de beleza bem treinado, insisto, um profissional de beleza bem treinado pode, por meio dos câmbios morfológicos, identificar e derivar esse cliente ao médico. E aí está a grande função que eu vejo nesse momento, a gente poder derivar essa pessoa de acordo com a sua necessidade, na verdade, ao médico, é ter a responsabilidade de analisar, ver que isso não está mais dentro do quadro da atenção do salão de beleza, do espaço de beleza, mas ter autoridade para derivar esse paciente para o médico. Mira, olha só, para novos resultados é fundamental novas atitudes. Para que a gente possa explicar coisas novas, será necessário utilizar e criar palavras novas. Para aprimorar a nossa área de atuação, será indispensável iniciar estudos em campos da ciência nos quais normalmente nós não frequentávamos. E esse é o processo indispensável para poder praticar a biossegurança dentro do espaço de beleza. Tá? Você vai precisar começar a entrar em mercados e informações que normalmente você não estaria. Tá? É claro, eu, em minha opinião, digo, nós somos o elo mais curto que existe entre a população normal
e a área de saúde. Tá bom? Eu sou um defensor de que beleza tem que ser consequência de saúde, não o contrário. Então é óbvio que para compreender e tratar melhor os seus clientes e mantê-los mais seguros, porque o objetivo da biossegurança também é esse, manter seguras as pessoas dentro da manipulação, seja dos produtos químicos ou dos conteúdos biológicos que estão aí todo o tempo circulando. Para lidar com essa informação de maneira mais adequada, será indispensável educar-se em outras áreas. Claro, eu vou dizer para você que está no Brasil, que se você quer realmente fazer cursos e que valem a pena, que vão formar você, claro, busca aí a BTM, busca a IVESP, eu tenho certeza que você vai encontrar cursos que realmente vão ajudar você na sua formação e que vão transformar o seu mercado, tá bom? Então, se seguimos com a mesma visão, às vezes o espanhol quer voltar, se a gente então vai seguir com a mesma visão e nível de formação, é evidente que a gente vai seguir sempre com a mesma condição intelectual e técnica. O profissional, então, que ocupará a parcela significativa no mercado de beleza será o que promove a atenção integral. Repita comigo, por favor, aí na sua casa. A atenção integral, objetivando, antes de tudo, a saúde a curto e a largo prazo. Para esses que deixaram de ser clientes e agora se tornarão pacientes, acompanhados em seus procedimentos com toda a responsabilidade e expertise. Vamos colocar isso em prática. Para novas ideias ou para explicar coisas novas, são necessárias palavras novas. Para novos resultados, é necessário novas atitudes. Então, eu quero convidar você agora para a gente deixar de ver ao cliente que frequenta o seu espaço de beleza e comece a vê-lo como seu paciente. Quero que você se sinta responsável pelo que passa com ele, pelos resultados do que passa com ele, para que você possa se dedicar a acompanhá-lo, a cuidá-lo, tá bom? Esse é o primeiro ponto importante que a gente tem. A gente até agora estava tratando como cliente. Eu quero te convidar a tratá-los como pacientes. Como pacientes, eles terão, claro, o seu prontuário, terão todas as informações que você necessita para poder acompanhar a sua atenção. Isso vai requerer de você mais estudo, mais formação, mas também vai te levar a resultados que você jamais tinha imaginado que poderia chegar na sua vida profissional, tá certo? Espaço de beleza como um auxiliar na atenção primária. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, como eu disse, chegam no salão de beleza e chegam portadoras de enfermidades que às vezes elas não sabem. Algumas dessas enfermidades são contagiosas, não é verdade? São infecto-contagiosas. E a gente faz o quê? Aplica um shampoo, lava a cabeça dessa pessoa e manda a pessoa para casa com uma linda escova brilhante e com o mesmo problema de saúde que estava. Eu insisto, não cabe ao profissional de beleza tratar essa enfermidade, mas como eu vejo que nós podemos ser auxiliar no processo de atenção primária? Eu insisto, muitas pessoas chegam no salão de beleza com patologias, algumas delas iniciais, mas que podem tornar-se muito graves, tá certo? E que as pessoas tentam tratar com shampoos, com acondicionadores, com máscaras, com cremes, não sei o que, quando na verdade essas pessoas deveriam ser direcionadas ao profissional de saúde. Então, a minha proposta é justamente que o profissional de beleza possa ser qualificado para reconhecer os sinais morfológicos das lesões e os problemas de saúde que costumam ocorrer no sistema tegumentário, que é o nosso campo de trabalho, para orientar esse paciente para que possa ir ao médico, e nós vamos ser o apoio técnico desse grupo de médicos para fazer o acompanhamento dos tratamentos desses pacientes, visando a sua recuperação, tá bom? Mas para isso é necessário que a gente possa, que a gente estude, que a gente se informe, que a gente vá a menos festas e gaste mais horas estudando e trabalhando em função desse aprendizado, tá bom? Não adianta ler
ler um par de informações na internet e achar que isso é suficiente. Não, na verdade a gente precisa caminhar por caminhos de educação mais profunda, tá bom? Então, como o espaço de beleza pode ser um auxiliar no processo de atenção primária, ou seja, muitas vezes o cliente tem uma lesão, né, tem uma patologia que ele mesmo desconhece, mas você, através da sua expertise, da sua formação profissional e, claro, tendo equipamento técnico adequado para essa observação, vai fazer o quê? Direcionar esse profissional, esse paciente para o tratamento médico, mas esse tratamento médico vai requerer uma atenção de saúde e beleza. Quem vai realizar isso? Claro, você, porque você está habilitado para manipular, seja os produtos, fazer as aplicações e também para lidar com os problemas de saúde dessa pessoa. Uma outra situação importante nesse caso é que pessoas que podem estar infectadas com determinadas enfermidades chegarão ao seu espaço de beleza, e se você sabe como lidar com essa situação, claro, você vai interromper esse ciclo de contaminação aqui. Não vai se contaminar, não vai permitir que essa contaminação passe para outras pessoas, e você também estará cooperando para a manutenção da saúde local e também de toda a sua região. Isso é muito importante, tá bom? Agora, que seria então o conceito de biossegurança? Vamos ver. Segundo a Organização Mundial de Saúde no ano de 2005, tá bom? Conceito de biossegurança segundo a OMS. Eu não quero entrar aqui em questões, em discussões políticas, nada do tema. Eu vou tratar sobre a visão técnica, tá bom? Então, vamos lá. Que seria então a biossegurança? A biossegurança é um conjunto de normas e medidas para proteger a saúde do pessoal que trabalha frente aos riscos biológicos, químicos e físicos aos que estão expostos no desempenho de suas funções. Também para cuidar dos pacientes, da sociedade civil e o meio ambiente. Aí você pergunta, bom, em um primeiro momento, esse conceito foi criado pensando nos laboratórios. Só quando a gente está falando de pessoas expostas aos riscos biológicos, a gente está falando sobre profissionais de beleza. Imagina você tem um cliente que está com uma contaminação, por exemplo, no seu couro cabeludo, de algum fungo que é realmente mais forte, de algum vírus, alguma bactéria um pouco mais agressiva, e você está tocando esse couro cabeludo sem as mãos. E é daquelas pessoas que dizem para você assim, lava com mais força, que eu gosto de sentir aqui, lavando com força. E você tá, colocando as suas unhas aí, se contaminando. Depois você vai tocar sua roupa, tocar sua comida, vai abraçar as pessoas que você gosta. E aí você tá fazendo o quê? Acaba se expondo e expondo a outras pessoas a um risco de contaminações dentro do seu espaço de beleza. Por exemplo, você acabou de pentear e esse fungo está agora nos seus pentes, na sua escova. E você acabou de guardar a sua escova junto com as outras escovas. Ou você lavou, pôs uma toalha nessa pessoa, essa toalha você levou para as outras, junto com as suas outras toalhas, não higienizou como deveria e, por consequência, agora as suas toalhas são a moradia de fungos que vão contaminar outros clientes. O que será da gente quando o mercado tomar conhecimento do que está acontecendo no nosso espaço de beleza? Eu estou absolutamente seguro que as pessoas deixarão de frequentar nosso espaço, não é certo? Então, melhor para a gente começar a pensar no conceito e na aplicação de protocolos de biossegurança para o nosso salão de beleza, tá bom? Então, a biossegurança é uma preocupação antiga da Organização Mundial de Saúde, que reconhece na biossegurança e, em particular, na segurança biológica, um tema de importância para todos os países. No ano de 1983, a Organização Mundial de Saúde publicou a primeira edição do Manual de Biossegurança, buscando incentivar os países a reconhecer e aplicar os conceitos de biossegurança e a implantação de códigos de práticas para manipulação de micro-organismos patógenos de maneira segura, evitando dessa maneira um risco à saúde de todo o mundo. Só para explicar, os micro-organismos patógenos são os micro-organismos responsáveis principalmente por provocar
enfermidades nas pessoas, tá bom? Ou seja, eu recomendo a vocês que possam entrar aí no site da Organização Mundial de Saúde e dar uma olhada, ler o manual de biossegurança da Organização Mundial de Saúde, tá certo? Para a gente poder guardar aqui na nossa mente, tá? Essa aqui é uma animação, claro, essa é uma animação do vírus H1N1, o vírus da influenza, tá? Com suas oito cadeias de RNA, aí que você está vendo a capinha de proteínas, enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora, tá bom? Acontecimentos mundiais ocorridos nos últimos anos têm demonstrado a existência de novas ameaças para a saúde pública global em consequência da liberação ou do uso indevido de agentes e toxinas microbianos. Esses eventos inevitavelmente obrigam a humanidade a assumir novos procedimentos para o bom convívio social e comercial. A gente precisa começar a conscientizar que essas situações estão aí, tá? E é a gente que tem que se adaptar para poder seguir prestando um bom serviço e, preferencialmente, fazê-lo de maneira segura, tá bom? Por exemplo, no ano de 2005, a gente sofreu um surto com o vírus H5N1, tá bom? Que gerou a tão comentada gripe aviária que teve sua origem em Hong Kong, na China. Em 2002 e 2003, a gente teve a síndrome respiratória agudo grave, que teve seu despertar aí também na China. A gente teve no ano de 2009 e 2010 o H1N1, que é o influenza A subtipo H1N1, tá bom? Em 2012 e 2015 a gente foi aí, a gente teve o contato, por assim dizer, com a síndrome respiratória do Oriente Médio, que começou todo o processo na Arábia Saudita. A gente teve aí super comentado no ano de 2014 o Zika vírus no Brasil, não é? Que gerou a febre Zika, e agora, considerando o que a gente está vendo desde dezembro do ano passado, em Wuhan, na China, a gente teve o início da pandemia do coronavírus, tá certo? Quando se comparou o vírus de 1918 com o atual, um virólogo estadunidense descobriu que unicamente houve alteração entre 25 e 30 aminoácidos dos 4.400 que compõem esse vírus. Essas ligeiras mudanças podem converter um vírus em uma enfermidade que se pode transmitir de pessoa a pessoa. Olha que interessante. 4.400 aminoácidos compõem ou fazem parte da composição desse vírus. E a mutação de 25 a 30 aminoácidos foi suficiente para provocar esse rebrote do vírus do vírus influenza. Imagina só. Então, onde a gente quer chegar com essa história toda? E qual a importância da biossegurança, então, para os nossos espaços de beleza? A gente precisa compreender que, sobretudo com essa situação gerada pelo coronavírus, a gente vai ter alguns anos de cuidados que serão necessários e indispensáveis. Então, melhor que ter que correr atrás do prejuízo não é a gente se prevenir, não é a gente tomar os cuidados e utilizar sempre o material de proteção individual e estabelecer um protocolo para exercício do trabalho de maneira segura no nosso espaço de beleza, para que a gente possa realmente fazer diferença no mercado, mas também possa seguir executando o nosso trabalho sem risco para a nossa saúde. Todo o tempo a gente está cercado por vírus, todo o tempo a gente está cercado por bactérias, a gente está cercado por vários riscos todo o tempo. A grande pergunta é: qual será a nossa atitude diante dessa situação? A gente vai ser passivo ou a gente vai tomar a decisão de fazer a coisa de maneira positiva e adequada para resolver a situação? Nos dias atuais, então, a aplicação do conceito da biosseguridade em um espaço de beleza é de fundamental importância. Inúmeras vezes um cliente ou paciente pode chegar sendo portador de enfermidades contagiosas sem que ele próprio saiba disso. E normalmente isso acontece muito, não é verdade? Nesse momento, o profissional de beleza atuará aportando benefício técnico à saúde, pois, adotando procedimentos de biossegurança, estará cooperando para a não disseminação de um possível agente infeccioso em sua comunidade.
O aporte da biossegurança será aplicado não somente às ameaças biológicas, que são muitas em um espaço de beleza, mas também às ameaças químicas, que normalmente costumam provocar enfermidades tão graves como as provocadas por micro-organismos. O manejo adequado dos produtos químicos utilizados todos os dias em um espaço de beleza representa o grau de qualificação de um profissional, ou seja, não é simplesmente ter acesso a tecnologias, não é simplesmente ter acesso a produtos, não é ter os equipamentos mais modernos do mundo, é saber manipulá-los, é saber trabalhar com eles, é saber transformá-los em algo funcional. Se você está preocupado em comprar equipamentos, se você está preocupado em ter o melhor microscópio, o melhor dermatoscópio, o melhor espectrograma, não importa o que você queira comprar, primeiro você necessita estudar, se formar, ter a informação e a partir dessa informação você vai manipular os materiais de maneira adequada. Eu tenho visto algumas situações, por exemplo, com as terapias de microagulhamento que a gente vê pela internet, que pessoas que não são qualificadas para fazer ou que foram a cursos, mas que não se formaram, porque uma coisa é ter certificado e outra muito diferente é você manipular as coisas como deveria fazer, ter aprendido sua lição. Né? Eu vejo as pessoas realizando esse processo, por exemplo, o microagulhamento, sem nenhuma higiene, sem asepsia, sem a responsabilidade. Você olha, o espaço não é adequado para uma atenção que é de certa forma invasiva dentro do sistema tegumentário dessa pessoa. Ou seja, se a gente quer prestar esse serviço de saúde de verdade, a gente precisa realmente criar toda a ambientação adequada para o exercício. Mas eu insisto, o mais importante é estudar, formar-se, buscar a informação técnica. Comprar um equipamento é um segundo momento da sua vida. O mais importante agora é a formação, tá bom? Ou seja, como eu vou manipular todo esse material será proporcional ao meu nível de formação profissional. Há inúmeras reações desastrosas que podem ser provocadas por profissionais com pouca ou nenhuma experiência e, sobretudo, os que desconhecem os protocolos de biossegurança. Instituir esses procedimentos em um espaço de beleza significa estar caminhando braço a braço, mãos dadas com a evolução técnica da profissão. Adaptar-se, então, a um protocolo de biossegurança, em um primeiro momento, pode parecer cansativo. Mas, com o passar do tempo, os benefícios se revelam de grande vantagem comercial e técnica. Veja só, primeira vantagem técnica. Um profissional que segue protocolos estabelecidos pelos fabricantes, por exemplo, trabalha sobre muito menos pressão psicológica, porque improvisos e esses resultados incertos já não fazem parte da sua rotina diária de trabalho. Outro motivo mais para a sua tranquilidade é saber que desenvolve suas atividades diárias em um ambiente seguro e saudável, que garantem que ele vai alcançar os resultados profissionais esperados, mas também estará prolongando a sua vida e a segurança de sua família. Agora, uma vantagem comercial que é muito importante para nós, nesse aspecto dos que praticam a biossegurança, é a vantagem comercial. Porque o cliente, ao descobrir os cuidados que um profissional toma para com a sua saúde e bem-estar, simplesmente não confiará em nenhum outro para realizar seus procedimentos de beleza e cuidados pessoais. Também é importante considerar que um profissional que desta maneira atua, ou seja, que trabalha dessa forma, naturalmente será valorizado comercialmente, o que resulta em serviços mais bem pagos e clientes fidelizados. Eu sempre insisto nesse tema a respeito de como é importante que o nosso cliente tenha o conhecimento de tudo que a gente faz. Imagina só, você chegar num local, num espaço de beleza e ver que as pessoas estão seguindo os protocolos de biossegurança para manter a sua saúde em dia. E um dia ele está passando por aí, passa num outro espaço de beleza e quando vai entrar, vê que as pessoas não observam esses cuidados. Qual a chance de que ele queira seguir atendendo com essas outras pessoas e não com você? Então eu quero pedir para você repensar hoje a ideia da biossegurança e ver que não somente do ponto de vista técnico, mas também do comercial, ela é muito vantajosa para todos nós.
Olha só, vamos então ver a biossegurança através de um gráfico para que a gente possa entender como eu, profissional de beleza, posso estar atuando para ajudar no processo da biossegurança, seja para o meu espaço de beleza, para a minha comunidade, para o meu país ou, como a gente está vendo agora, para um evento mundial. A primeira coisa que se faz é a avaliação da existência de risco. Eu vou citar como exemplo aqui, por exemplo, um cliente que está com um resfriado muito profundo, tá bom? Esse cliente está com um resfriado. Existe algum risco que envolve a atenção desse cliente? Claro que sim. Esse cliente está resfriado. Eu fui fazer a avaliação na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa tem feridas na sua cabeça. Ela tem tecido eritematoso na sua cabeça. Ele tem eritemas perifoliculares. Por quê? O que está acontecendo? Que tipo de situação pode estar passando? O primeiro ponto é avaliar o risco existente. Agora, uma vez que a gente chegou à conclusão de que existe o risco, a gente vai fazer a avaliação da existência de risco e procurar saber o sistema de contaminação, ou seja, como essa enfermidade pode se propagar, de que maneira essa enfermidade pode se propagar. Por exemplo, no caso do coronavírus, tá bom? Que é o tema do ano 2020. Já há estudos que mostram que o coronavírus pode se manter por dias, por muitas horas, em tecidos diferentes, em materiais diferentes. Por exemplo, em plástico, em madeira, em metais, em tecidos, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Já que foi descoberto que essa é uma das maneiras que o vírus pode chegar até outras pessoas, que a gente vai fazer? Direcionar uma atenção especial para isso, higienizando, não reutilizando materiais que tenham contato pessoal, por exemplo, toalhas, capas, sempre que você terminar de cortar um cabelo, de atender uma pessoa, de fazer uma aplicação de qualquer produto, lavar e higienizar adequadamente os seus materiais para que você possa atender uma outra pessoa, tá bom? Então, a gente vai ver primeiro qual é o sistema de contaminação, tá? Vamos tomar o exemplo, por exemplo, da tinea capitis, por exemplo. Como essa tinea capitis pode ser transmitida de uma pessoa para outra? Como determinados fungos, como determinadas bactérias podem chegar até essas pessoas? É entender o mecanismo utilizado para realizar a contaminação. Agora que eu tenho essa consciência, vamos pensar em protocolos para debilitar essa ameaça. Existe um protocolo? Não existe um protocolo? Se não existe um protocolo, nós vamos falar então de criar meios para retenção dessa ameaça, tá bom? Isso normalmente é o que faz no laboratório, só que eu estou transferindo isso para a realidade do salão de beleza, não é certo? Porque a gente também pode fazer esse processo de retenção. Por quê? Porque uma pessoa que chega com determinadas contaminações no seu espaço de beleza, você pode perfeitamente romper esse elo de transmissão, tendo uma medida de atenção adequada para prevenir o contato com essas enfermidades. A partir disso, a gente passa para as medidas de proteção da sociedade civil. E aqui a gente vai ter um papel muito importante. A gente está falando sobretudo sobre essa situação do distanciamento social que tem complicado muito o mercado de beleza. Mas por que tem sido tão complicado? Claro, a gente tem poucas informações, na verdade, considerando a realidade, por exemplo, do coronavírus, acerca do que pode acontecer nos meios de transmissão. A gente tem a cabeça bombardeada de informações de internet, mas tem muita gente que realmente não tem conhecimento técnico falando do tema. O que é mais importante? Buscar informações em fontes oficiais, tá bom? Sem viés político, sem viés pessoal, gente que realmente seja preocupada com a saúde das pessoas e aí estabelecer as medidas de proteção civil. A você, profissional de beleza, eu posso dizer que cumpre um papel muito importante, não só a respeito do coronavírus, mas também de uma série de outros problemas, porque, como eu disse, todos os dias passa pelo salão de beleza um montão de problemas de saúde e alguns deles transmissíveis, mas que a gente pode tratar com perfeita
segurança dentro do nosso espaço de beleza, tá bom? Olha só, eu criei um gráfico aqui para que você possa entender, tá bom? Segundo a Organização Mundial de Saúde, então, a gente tem o caso de uma ameaça biológica. A gente tem a fase 0, nível de preparação 1, que é quando se descobre que esse vírus existe na natureza, tá certo? Aqui a gente tem a fase 0, nível de preparação número 3, que é quando esse vírus já logrou passar de uma pessoa para outra. E aí o que acontece? Essa mocinha que está contaminada e agora quer ir ao salão de beleza. Se esse salão executa protocolos de biossegurança, é certo que esse vírus não será transmitido nesse espaço para outras pessoas. Agora, se nós não tomamos as medidas de segurança necessárias, essas pessoas que estão seguras, em verdade, serão contaminadas. Imagina que essa é a irmã do cabeleireiro, que esse é o irmão do esteticista, que essa é a filha da dona do salão, que esse é o marido da senhorita que trabalha na recepção e que essa é uma cliente que todos os meses deixa 200, 300, 400 reais na sua conta bancária, que agora enferma, não poderá fazê-lo e mais, muito provavelmente deixará de ser atendida no seu espaço de beleza. Agora, dentro da ameaça química, o salão bioseguro, o espaço de beleza bioseguro, vai considerar temas como, por exemplo, a toxicidade dos produtos, tá bom? A capacidade de mutação genética que esses produtos podem provocar. E aqui eu quero entrar num tema muito complicado que tomou conta de todo mundo, que são esses alisamentos que as pessoas estão buscando fazer de maneira assim muito rápida, com um brilho espetacular e tudo isso. Olha só, eu estou falando com vocês aqui dentro do nosso estúdio. Aqui eu tenho um laboratório onde eu estou todo o tempo metido analisando o cabelo. Eu estou realizando um estudo acerca da morfologia do fio de cabelo como um parâmetro de saúde para as pessoas. Então, o que as pessoas veem como subjetivo, eu vejo com números, com dados reais. Então a pessoa fala, olha, eu quero ter um cabelo brilhando, bonito, mas por que esse cabelo está brilhando? É porque ele está saudável ou será porque ele está plastificado por um produto químico e que realizou um processo muito agressivo para a saúde do seu sistema respiratório? Esse produto que você está utilizando, ele transforma o seu cabelo, mas ele também está transformando as células do seu organismo, as células dos seus clientes. Essa pessoa está com o cabelo bonito e corpo enfermo. Você está promovendo a aceleração da morte celular de determinados sistemas ou atacando com vapores inadequados o seu sistema imunológico. É certo, a profissão beleza requer muito mais atenção do que as pessoas têm dado até esse exato momento. Então imagina, a gente vai analisar toxicidade, a gente vai analisar a capacidade mutagênica desse produto, se esse produto pode provocar alterações genéticas. Eu me assusto quando eu vejo as pessoas dizendo alisamento adequado para mulheres grávidas. Isso me causa um verdadeiro pavor quando eu escuto, né, sem discutir a formulação, claro, mas eu me preocupo muito porque eu fico pensando quais tipos de alterações genéticas esse produto pode estimular como resposta no organismo. A gente está falando que esse produto que está utilizando, ele é infeccioso, ele pode provocar infecções. Como é que você trata, por exemplo, no seu espaço de beleza, os resíduos orgânicos utilizados, ou quando você utiliza equipamentos pulso cortantes, perfurantes, como agulhas, como navalhas, como lixas e coisas assim? Como você descarta isso? Você descarta isso no lixo comum ou você tem um recipiente adequado que está aí marcado como infecto contagioso, que requer uma atenção diferente, ou você coloca tudo aí no saco de lixo para que depois contamine o meio ambiente e exponha outras pessoas a risco de contaminação? A biossegurança também nos leva a processos de responsabilidade com manutenção. Esse produto que a gente está manipulando no salão, ele é corrosivo? Até que ponto ele pode ter contato com a pele? Por quanto tempo ele deveria ter contato com a pele? Outra coisa, esse produto é inflamável? Ele tem que ser guardado de maneira específica, ele tem que ser refrigerado, ele tem que ficar ventilado, ele pode ser aberto em qualquer lugar e também
desde o ponto de vista da responsabilidade socioambiental. Esse produto que a gente está utilizando, ele tem o selo de verificação que é livre de crueldade com animais, com o meio ambiente. Bom, um salão bioseguro é um salão que pensa em tudo isso antes de manipular. Nesse salão bioseguro não entra produto que não corresponda à realidade da segurança e integridade tanto dos profissionais do nosso planeta como das pessoas que frequentam o nosso espaço de beleza. Viu só como um espaço de beleza requer muito mais atenção do que a gente imaginava? É muito mais coisa. A gente tem um curso completo sobre o tema, tá bom? Isso aqui é algo muito superficial. A gente vai, dentro desse curso, analisar a influência da biossegurança para os sistemas orgânicos, como as mutações genéticas podem alterar a vida de um profissional de beleza e muitas outras coisas mais, tá bom? E a gente vai se ver aí nesse curso, eu tenho certeza, e vai ser muito bom para você. Seguramente que a Silvia e Rafael já têm preparado surpresas para vocês. Aguardem um pouquinho mais, tá bom? Olha só, em 2017, a Organização Mundial de Saúde lançou o Marco de Preparação para uma Gripe Pandêmica, que é chamado Marco PIP. Já esse aqui é o tema principal que eu quero tratar com vocês hoje. Qual é a finalidade desse marco? O Marco de Preparação para uma Gripe Pandêmica está ajudando os Estados-membros da Organização Mundial de Saúde, os laboratórios, a indústria e a sociedade civil a colaborar para se preparar melhor ou preparar melhor o mundo para uma eventual pandemia de gripe. Já está muito claro que isso a gente acabou tendo que enfrentar no ano de 2020, não é verdade? Pela situação que foi imposta pelo coronavírus. Agora, evidentemente que esse acesso à informação das pessoas, eu tenho certeza, amenizou muito o que poderia ser muitíssimo pior, tá bom? Então, o marco de preparação para a gripe pandêmica se estabeleceu para obter uma maior equidade e solidariedade entre as nações quando se produzam as próximas pandemias de gripe, tá certo? A melhor defesa contra a gripe, claro, é a vacinação. No entanto, muitos países não têm a capacidade necessária para fabricar as vacinas. No caso específico do Covid-19, a gente está vendo que está uma corrida para tentar lançar a vacina, mas até agora a gente não tem objetivamente os resultados, tá bom? Além disso, com as tecnologias atuais, segundo os dados que estão estabelecidos aqui nesse documento da Organização Mundial de Saúde, são necessários ao menos 4 a 6 meses para começar a produzir vacinas seguras e eficazes desde que apareça um vírus. Incluso depois, a produção toma algum tempo. E isso faz com que cada dose existente dessa vacina seja realmente muito importante. Então, enquanto a gente não tem a vacina, o que nos toca fazer? Pensar no processo da biossegurança, os exercícios diários na execução do nosso trabalho que manterão os profissionais, as pessoas que frequentam o nosso espaço de beleza absolutamente seguros. Vamos ver então o que é esse marco de preparação. Vamos compreender como normalmente ocorre isso, tá bom? A Organização Mundial de Saúde, então, nos diz que existe a fase 0. O que seria a fase 0? Significa que não há indicações de que um novo tipo de vírus tenha sido reportado. Ou seja, existem aí os que já estão circulando, mas não há um reporte de um vírus novo. Então, a gente vem com o nível de fase 0, nível de preparação 1, caracterizado pela aparição de uma cepa nova de influenza em um caso humano, tá bom? A explicação que eles nos dão é que esse nível de preparação existirá a continuação dos primeiros reportes de isolamento de um novo subtipo do vírus, sem evidência clara de propagação desse vírus ou de um brote associado a ele mesmo, ou seja, foi feita a descoberta de um vírus novo, mas todavia a gente não tem informação de que ele está contaminando. Agora, fase 0, nível de preparação 2, é caracterizado pela aparição de uma nova cepa do influenza em um caso humano,
tá? Quando a gente tem essa mutação que faz com que ele saia do meio selvagem, por assim dizer, e acabe contaminando ao ser humano, tá? E eu quero dizer para vocês que essas imagens que estão sendo utilizadas aqui são imagens do banco de dados do Pixabay e são imagens que podem ser usadas livremente em meios de divulgação, tá bom? Então, a explicação que a OMS nos dá é que esse nível de preparação existirá quando seja confirmado que há ocorrido 2 ou mais infecções humanas com um novo vírus, com um novo subtipo do vírus, onde a habilidade do vírus para propagar-se de pessoa a pessoa e causar múltiplos brotes da enfermidade que conduz a epidemias é discutível, ou seja, eu tenho pessoas contaminadas, mas a gente não tem a certeza que esse vírus tem a capacidade de gerar uma contaminação massiva, tá? Fase 0, nível de preparação 2. Agora tem a fase 0, nível de preparação 3. É caracterizado pela transmissão humana confirmada. A gente teve essas notícias em dezembro do ano passado em Wuhan, na China, quando foi descoberto que sim, a nova cepa do coronavírus tinha a capacidade de ser transmitido de humano para humano, o que nos leva à necessidade de descobrir quais são os mecanismos utilizados pelo vírus para se disseminar, para que a gente possa contra-atacar com as medidas de biossegurança para nos proteger. A explicação, então, é que esse nível de preparação existirá quando seja confirmado a transmissão humana do novo subtipo de vírus através de uma clara evidência de propagação de pessoa a pessoa na população, tal como, por exemplo, os casos secundários resultantes do contato com o caso índice, com ao menos um brote que dure pelo menos 2 semanas em um país, tá bom? 2 semanas em um país. A partir daí a gente entra, ou a sociedade entra no que se chama a fase 1, que é caracterizada pela confirmação do começo de uma pandemia. A explicação então que nos dá a OMS é que o começo de uma nova pandemia será declarado pela Organização Mundial de Saúde quando seja confirmado que um vírus com um novo subtipo de hemaglutinina, comparado com as cepas epidêmicas recentes, está começando a causar vários brotes em pelo menos um país e se é propagado a outros países com padrões de enfermidade consistentes, indicando que uma séria morbilidade e mortalidade são prováveis em ao menos um segmento da população. Vocês se acordam que, quando saíram as primeiras informações dos protocolos para cuidado do coronavírus, os primeiros que foram direcionados os cuidados às pessoas que já tinham problemas de saúde anteriores, como pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, os adultos maiores. Ou seja, quando se pode determinar que esse vírus já coloca em risco uma parte da população em específico, tá bom? Isso seria então a fase 0 confirmada pela Organização Mundial, a fase 1 confirmada pela Organização Mundial de Saúde. A fase 2 desse processo é caracterizado pelas epidemias regionais e multirregionais, ou seja, está acontecendo numa região e agora começa a acontecer em outras, como a gente viu, que começou em Wuhan e depois outras regiões da China e, claro, através da facilidade dos meios de transporte hoje em dia, chegou muito rapidamente a outros países. Então a explicação que nos dá a OMS sobre o tema é que esse nível de preparação existirá quando os brotes e epidemia estão ocorrendo em vários países e a propagação de região por região atravessa o mundo. Ou seja, quando a gente já deixou de ver os casos e as contaminações em Wuhan, na China, e começou a ver na Itália, começou a ver na Espanha, em França e por aí vai. A gente já estava falando aí pelo mês de fevereiro, eu aqui no Chile via com muita preocupação porque se comentava internacionalmente a respeito do coronavírus e eu via as pessoas celebrando o carnaval no Brasil. Imagina só, mas são coisas que passam, não é verdade? E aí chega a fase 3, eu quero chamar a sua atenção. Eu sei que você já viu na televisão muitas vezes comentando sobre o pico de contaminação. O que seria esse pico de contaminação? Tá? É quando há
A OMS considera o fim da primeira onda de contaminação, ou seja, a gente teve um crescimento no processo na contaminação, esse número de contaminados subiu e agora ele começou a descender. Eu vejo que aqui temos uma representação de um momento um pouco perigoso para a sociedade e vou explicar em seguida por quê. A explicação da OMS é que, nesse momento, o incremento dos brotes nos países ou regiões afetados inicialmente ha parado ou revertido. Mas os brotes de epidemia de do novo vírus, todavia, seguem ocorrendo em outros lugares. E aqui é onde eu vejo com muita preocupação, porque às vezes, quando as pessoas veem que o número de infectados está diminuindo, deixam de tomar os cuidados necessários, porque, segundo eles, o problema já passou. E deixa eu te falar uma coisa, não passou e é necessário que a gente dê mais atenção, porque segundo os protocolos da OMS, tá bom? A gente tem a segunda onda de contaminação que normalmente ocorre nesses casos, que é a chamada fase 4, que a fase 4 é caracterizada pela segunda ou posteriores ondas pandêmicas, significa as recontaminações, né? Até porque se é um vírus novo, as pessoas ainda não saberiam se realmente a pessoa que já foi contaminada pode se recontaminar, ou uma vez que as pessoas relaxam os seus cuidados, começa a ter um número de contaminação muito intenso no meio da sociedade, tá bom? A explicação que nos dá a OMS, então, é baseado nas experiências passadas, ao menos uma segunda onda severa de brotes causados pelo novo vírus seria aguardada que ocorra dentro de 3 a 9 meses da pandemia, depois da pandemia inicial em muitos países, tá? Então, entre 3 e 9 meses, a gente acaba, pela experiência passada, vendo não um rebrote necessariamente, mas um aumento nesses números de contaminação, que seria a chamada segunda onda de contaminação. Eu digo sempre às pessoas que essa segunda onda de contaminação será proporcional a como nós nos comportamos quando temos a primeira onda e quando essa primeira onda, esse primeiro número começa a baixar, tá? E insisto, às vezes quando começa a diminuir as contaminações, as pessoas começam a relaxar com os cuidados e isso gera normalmente as consequências mais graves do que a gente tinha anteriormente. Assim que eu quero pedir para você que vai adotar a biossegurança no seu espaço de beleza, que faça disso uma rotina, tendo ou não tendo contaminação, porque se você pratica a biossegurança em todo o tempo, você está contribuindo para frear a possibilidade de contaminação, seja com coronavírus, seja com qualquer outra espécie de contaminação que poderia passar pelo seu espaço de beleza. Então, finalmente, a gente chega, segundo a OMS, à fase 5, e a fase 5 é caracterizada pelo que quando a OMS declara o fim da pandemia. Ou seja, a gente volta à fase 0. Quando chega o fim da pandemia, segundo os números da Organização Mundial de Saúde, a gente está falando de um período pandêmico que pode durar de 2 a 3 anos. Esses dados não são meus. Depois você pode entrar no site da Organização Mundial de Saúde e você vai ver tudo isso aqui no site da OMS, tá bom? A explicação, então, a OMS informará quando o período de pandemia for finalizado, o que provavelmente será depois de 2 ou 3 anos. Olha só. A gente teve, por exemplo, eu coloquei aqui um número só comparativo, tá bom? Não quero que ninguém tome isso como uma regra absoluta. É só um comparativo. Em dezembro de 2019 foi informado o início da pandemia em Wuhan, certo? Em dezembro de 2019, tá? Então a gente teve a primeira onda de contaminação. Considerando o que o protocolo da OMS trata, é possível que entre 3 e 9 meses, ou seja, o máximo até setembro, a gente veja outras ondas de contaminação. E se esse prazo de 2 a 3 anos for aplicado nesse caso, a gente está falando que essa situação vai se estender até dezembro de 2022. Ou seja, até 2022 a gente vai ter que estar com máscara na rua, até 2022 a gente vai ter que necessita estar tão protegido no salão de beleza, que se a gente continuar se comportando como está comportando agora, até 2022 e talvez mais. Agora, se a gente assumir uma posição biossegura,
sobretudo nós, nos nossos espaços de beleza, a gente vai estar contribuindo para mitigar a força de contaminação desse vírus ou qualquer outro vírus e colaborando para o bem-estar da sociedade de maneira geral. Viu só, pessoal, como dentro de um espaço de beleza a gente tem muito mais responsabilidades a respeito do cuidado com a saúde do que a gente podia imaginar. Claro, a gente está tomando como base o tema do coronavírus para tratar, mas há uma série de outras situações que a gente enfrenta todos os dias no salão de beleza e que são responsáveis por contaminações muito sérias. Dentro de um salão de beleza se pode transmitir doenças como, por exemplo, a hepatite. Quando você vai a um espaço de beleza em que as pessoas não utilizam métodos de asepsia adequado, métodos de esterilização adequados, quando você vai fazer as suas unhas ou utilizar produtos ou equipamentos perfurantes que não foram esterilizados em autoclave, por exemplo, tá certo? Ou quando não utilizam de maneira descartável, o que deveria ser descartável, é dupla responsabilidade. É responsabilidade para quem consome, mas principalmente para quem executa o trabalho. E aí é onde entramos nós, profissionais de beleza, marcando uma diferença positiva com a nossa atitude, tá? Trabalhando adequadamente com a biossegurança, aplicando a biossegurança à execução dos nossos trabalhos. Olha só, considerando somente o que agora enfrentamos a nível mundial, os cuidados e prevenção com o Covid-19 será uma preocupação de pelo menos 3 anos. Isso implica necessariamente um câmbio de hábitos, uma mudança de hábitos da sociedade. Quer dizer, a biossegurança deverá fazer parte da rotina de um profissional de beleza em tempo integral, para que mantenha seguros e sãos seus clientes e principalmente a sua família. Porque quando você se protege, você está evitando a contaminação indireta, levando micro-organismos que são perigosos para dentro da sua própria casa. Tá? Veja aqui, por exemplo, um face shield, máscara, luvas, utilizar o seu equipamento de proteção individual é muito importante. Nada de atender ninguém sem máscara, nada de atender ninguém sem a proteção do rosto, sem o face shield, sempre com suas luvas, que é muito importante, tá bom? Isso é vital. Verificar como está a circulação de ar dentro do seu salão de beleza, ver se o que você está utilizando, os produtos que você está utilizando, os processos químicos que você está utilizando, não estão gerando consequências daninas para a sua saúde, que podem prejudicar a sua saúde e também a saúde dos seus clientes, tá certo? E para que a gente possa entender, então, o que nos menciona a Organização Mundial de Saúde, então, a gente tem aí um enfrentamento de um período pandêmico de pelo menos 2 a 3 anos. Como a gente vai reacionar a isso? Como o mercado de beleza vai se comportar sabendo que temos um período tão delicado nos próximos dias, nos próximos anos, por assim dizer, né? Na verdade, o que a gente precisa é se readaptar a essa nova realidade para seguir executando os nossos trabalhos com responsabilidade. É não entrar nessa onda de descontrole, tá bom? Sem entrar no caminho do achismo, eu acho, eu penso, fazer de maneira técnica e responsável, buscando informação em fontes que realmente são seguras, tá certo? E para terminar, eu quero dizer que a gente está passando por um processo evolutivo. Há uns anos atrás, a profissão beleza, ela se preocupava com o estilo, ela se preocupava com quem tinha os melhores equipamentos, a melhor tesoura, o melhor secador, mais poderoso, quem fazia o penteado mais bonito. Só que a gente está entrando num processo de evolução, onde a gente é convocado a passar a ver o ser humano integral, ver que esse ser humano é composto por sistemas e que nós provocamos intervenções muito radicais todos os dias nesse sistema e podemos desequilibrar a realidade biológica dessas pessoas. É nosso trabalho como profissionais de beleza manter segura a manter a integridade dessas pessoas. E eu me atreveria a dizer, não simplesmente profissionais de beleza, e sim profissionais de saúde, porque a beleza necessita ser uma
consequência da saúde. Antes, os profissionais estavam preocupados com o penteado dos anos não sei quanto, os materiais. Hoje a gente está te convocando para buscar formação especializada. Antes a preocupação era quem tinha a melhor tesoura, o melhor secador, e agora a gente é convocado a pensar nos microscópios, na análise do terreno biológico dessas pessoas, sabendo que os seus cabelos são resultado do que está acontecendo, por exemplo, no seu campo biológico, o seu terreno biológico. Se você não sabe o que é isso, acompanhe a nossa conferência, porque seguramente esses temas serão abordados, porque o terreno biológico de um indivíduo é muito importante, tá bom? Isso aqui é uma análise de sangue feita em um microscópio de campo escuro, tá certo? Aqui a gente tem, por exemplo, a necessidade de fazer as avaliações com a microscopia de luz polarizada, que, como disse uma de nossas palestrantes na convenção passada, eu sou apaixonado também pela análise da microscopia de luz polarizada, como se fosse o meu mundo paralelo, eu me perco nisso, tá bom? Antes a gente estava preocupado em ter a melhor tesoura, e agora eu quero dizer que você também precisa ter o seu bom dermatoscópio, o seu videodermatoscópio, só que ter todo esse material sem a informação adequada, sem o estudo, não significa muito. A gente está começando a entrar num novo universo de informações. E sabe quem vai te conduzir para isso? É a educação, é a formação profissional, tá bom? Para isso você pode contar com a gente. Eu tenho certeza que tanto aqui no Chile como no Brasil, a gente tem uma representação muito boa através de instituições como a BTM e também a IVESP, tá certo? Nós estamos acompanhando um processo evolutivo profissional. A pergunta é, você vai ficar no passado ou você vai fazer parte desses profissionais do futuro que realmente trabalham baseados em ciência e não mais em subjetividade? Se é isso que você quer, eu te digo bem-vindo à transformação e aos novos tempos da tricologia no mundo. Segundo a realidade mundial atual, então, um câmbio radical nos processos realizados no espaço de beleza será exigido indiscutivelmente. A nós, profissionais do mercado, só nos apresentam duas opções. Nós seguiremos nos antigos métodos e vamos caminhar para a extinção, ou nos converteremos nos profissionais que já não tratam mais a beleza e sim tratam a saúde do ser humano integral. Quando eu trato a mamãe, eu estou cuidando dos filhos, estou cuidando da família. Nós temos duas opções, os velhos métodos ou novos métodos, que veem o cliente como um ser integral e tratam a beleza como consequência da saúde. A aplicação dos métodos de biossegurança aliados a outros conceitos de saúde direcionados para os espaços de beleza realmente marcam toda a diferença para nós. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Que tipo de profissional será você dentro da nova realidade de mercado mundial? Que tipo de profissional será você? É momento de começarmos a ver os nossos clientes como seres humanos integrais que têm um grupo de sistemas que necessitamos manter equilibrados, sejam os sistemas psicológicos, da mesma maneira também que os sistemas orgânicos. Muito obrigado, pessoal. É muito bom saber que vocês nos acompanharam. Obrigado pela paciência, por aguentar-me falando aqui mais de 1 hora com vocês. Que alegria no meu coração poder compartilhar essas informações com vocês. Deus abençoe. Eu passo a bola agora para a direção da nossa conferência, tá bom? A gente vai estar aqui para perguntas e respostas também. Claro, a gente não tem resposta para todas as coisas, mas eu estou seguro que a gente pode cooperar um pouquinho com cada um de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até mais.